Aí, galera, na boa, novamente, meus colegas professores, eles do ensino fundamental, né? Eles me perguntam o porquê do ensino da filosofia no ensino fundamental, que é algo que eu prego já há bastante tempo e já é uma experiência em diversas escolas, né? E o argumento que eu sinto que tem no ar é mais ou menos o seguinte: nós temos inúmeras disciplinas lá no sexto ano, né? Em diante, Fundamental 2, né? Os anos finais, tem muita disciplina. Por que acrescentar mais uma? E há aqueles que entendem até a necessidade da filosofia, mas de uma maneira equivocada, do tipo, é bom, né, falar sobre a disciplina, sobre a indisciplina, sobre o que devemos fazer no mundo, né, o que é esperado de nós, enquanto cidadãos. E também não é esta a resposta que eu entendo ser a mais adequada para a pergunta por que devemos ter filosofia no ensino fundamental. E de maneira mais genérica, eu posso começar dizendo o seguinte, que a escola, toda ela, tende a ser uma grande resposta. Em que sentido? Ah, professora Milger, tu vais falar o óbvio, né? Que é preciso ser crítico, né? Não. O que eu quero dizer é o seguinte, que a escola tende a ser uma resposta. Por quê? Porque a criança, ao ser acolhida pela escola, ela começa a entender que o mundo não é caótico, que existe a causa e existe o efeito, existe responsabilidades. Ela começa de maneira muito feliz descobrir que existem regras, inclusive as regras da escrita, a regra da fala, o que é esperado de uma criança na escola. Ela começa a aprender que na cabecinha dela, onde tudo é fantástico, ela começa a entender que a escola é uma resposta. Isso a acalma. E aos poucos ela vai percebendo que esse mundo de fantasia, ele, ele, ele com o passar do tempo, ele vai sendo consertado, ajustado à ciência, ajustado à história, ajustado à cultura, ajustado às regionalidades, enfim. E não tem uma palavra aqui, ajustado, apesar de ser uma palavra que soa muito ruim aos ouvidos, né? Temos os ajustados, portanto, temos os desajustados. Mas a escola espera, sim, um ajustamento. Às vezes mais dolor, às vezes indolor. Professores habilidosos, espero que eu esteja no meio deles, né, consegue fazer com que a criança compreenda que existe sim o ajuste. Ela é livre para escolher, entender e se adequar, ou para não se adequar. E aí tem as consequências. Então a escola, de certa forma, responde a essa grande pergunta que é a alguém que está sendo inserido no mundo. Isso os pequenos. Depois, sexto ano para cima, também é isso, muito mais sofisticado. Temos as ciências, a geografia, a história, tudo num afã de responder. Por mais que essa escola seja crítica, ela é crítica respondendo, né? Ela é crítica sendo esperado dela coerência, esperado dela harmonia com a sua realidade, mas é também e sempre uma resposta. Mas a filosofia, ela aposta na pergunta. A filosofia tem a característica
de não precisar ter exatidão. A filosofia, ela não precisa ser 2 mais 2, 4. A filosofia, inclusive, por mais que diga algo que destoe, é muito complicado dizer que ela errou, porque ela trabalha no mundo das hipóteses. Ela trabalha no mundo da antevisão das coisas. Eu gosto de dizer que se a escola revê o mundo, a filosofia revê o mundo. Se a escola repensa o mundo, é crítica, ela repensa o mundo, a filosofia repensa o mundo. Eu gosto desses neologismos, colocar o re antes, porque ela refaz novamente o que foi refeito. E por quê? Porque quando eu penso na palavra resposta, dentro da expressão resposta, que é aquilo que é dito de maneira esperada, é possível se dizer que existe a réplica. Existe a resposta. Lembram? Nos discursos, réplica, eu quero réplica, tréplica. Existe a resposta e a réplica. A réplica é um redizer o que foi dito de maneira argumentada. Pode ser contrário ao que foi dito, mas só é aceito como réplica, ou bem aceito se for réplica, se contiver argumentos. É preciso uma reflexão sobre a resposta para fazer uma réplica. Se a resposta ela é consequência de uma pergunta, se a resposta é efeito de uma pergunta, a réplica é efeito da resposta da pergunta. Percebem? Réplica, ela reage a uma pergunta de uma resposta. A filosofia no ensino fundamental, ela é a réplica. E percebam, a réplica pode ser favorável, não necessariamente ela é contra a resposta à pergunta. A réplica pode ser favorável, mas é essencial que haja argumentos. Portanto, quando eu digo que a filosofia é fundamental no ensino fundamental, eu estou dizendo que ela deve viver no mundo da réplica, do mundo da revisão, da resposta. É uma visão nova daquilo que foi dito. E não necessariamente falar sobre a virtude, sobre fazer o correto, eliminar a indisciplina. Não, ela é o momento da criança ou do adolescente rever suas posições e rever suas posições diante das respostas que a escola está dando, que a vida está dando. Não se confunde com psicologia, de maneira alguma. Eu já vi professores confusos fazendo perguntas e quase que psicologizando uma questão. Não, a filosofia ela vai fazer perguntas para as respostas que a escola dá e vai manter-se no mundo das argumentações. Existem boas argumentações, existem não boas argumentações. Existe a lógica formal aristotélica, existe a lógica que vai fazer com que os argumentos tenham peso, e existem as ilógicas, né, cujo argumento é uma mera repetição de uma crença interior. Então percebemos que a filosofia tem esse papel de rever o revisto, de responder o que a escola já respondeu. Eu falei em alguns vídeos, dei algumas aulas, entre aspas, mini curso, não sei, em que eu faço algumas reflexões sobre como seria uma aula no ensino fundamental e convido vocês a darem uma olhadinha. Mas, terminando e resumindo, a filosofia no ensino fundamental é uma revisão, ela é uma
resposta, ela é um rever e principalmente ela é uma réplica. Fica aí uma maneira de nós tentarmos responder por que a filosofia no ensino fundamental. Certo? Abraço!